pessoal, estamos em mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, nesse começo de ano, falando de perspectivas para 2015 e ninguém melhor do que o gestor do Hospital de Câncer de Barretos, Fundação Pio XII, Henrique Prata, para fazer aí uma análise de como que foi 2014 e também falar de 2015. Olá, Henrique, bem-vindo. Tudo bom? Bom, estou muito feliz de estar aqui abrindo um ano no seu programa, Pois é. que você tanto tem amor e carinho por ele, e que a gente possa dar uma satisfação do tanto que foi um ano de muito orgulho para todos nós, que crescemos muito, temos muito que agradecer o apoio que nós tivemos de todo esse povo brasileiro maravilhoso que ama esse projeto, que sabe que esse projeto é sério. Né? É tão sério, né, Henrique, que esse ano o hospital foi eleito o melhor hospital de atendimento SUS no estado de São Paulo. Então, assim, não é apenas o AUE, a mídia, há uma certificação séria por trás do trabalho do hospital, né? O incrível dessa certificação é que a história, nenhum hospital tinha superado mais que 94% de aprovação, que era nós mesmos. Essa aprovação tem análise do governo do Estado. O recorde já era do Hospital de Câncer. O recorde já era nosso. E também do governo federal, que é do Ministério da Saúde. A primeira que saiu, nós saímos com 93, em 2000, acho. E aí, de lá para cá, nós superamos nós mesmos no ponto que nós chegamos a 97% de aprovação. Isso é uma análise de muita importância, de muito orgulho, porque é uma análise do usuário do hospital, comparado com todos os requisitos, desde satisfação do cliente, ao protocolo de tratamento que fez. Tempo de resposta, né? Tudo. Então, acho que é um motivo de muito orgulho, mas não só pelo Hospital do Câncer também. Nós passamos o primeiro lugar também pelo atendimento do serviço 60 AMES que tem no estado de São Paulo. Uhum. Todos são avaliados, né, E já são avaliados por cima, né? Porque o AME é um projeto que deu certo. Mas o AME são 60 projetos iguais. O Barretos tem o AME cirúrgico, o primeiro do país, satisfação, é o AME cirúrgico, e o quarto é o AME ambulatório. Num raio de 60 projetos iguais, do mesmo porte. De graça, SUS. Em 60 nós somos o primeiro também em satisfação do usuário em qualidade de serviço. Quer dizer, é uma prova que a gestão que nós temos de tratar por amor, ela é acima de qualquer receita, de qualquer remédio, de qualquer equipamento, de qualquer instalação bonita. Tem muitos AMES mais novos que os nossos, mais equipados que os nossos, mas não tiveram a média de satisfação que nós tivemos. Pois é, esse ano a gente também teve o robô, né? A inauguração da Vinci e tal, que chegou aí, a cirurgia robótica. Teve também a inauguração do Departamento de Clínica Médica. O que mais que você pode destacar? Eu acho que o grande destaque é o robô, porque era a única cirurgia que nós não tínhamos igual à medicina privada. É uma cirurgia de uma precisão de 100% de qualidade, de exatidão no procedimento. Por exemplo, de cada 100 homens que operam pelo robô, 99,9 não vai ficar impotente, porque preservou todo o nervo da próstata. Uhum. Depois, isso também em gineco, isso também em todas as especialidades, digestivo alto e baixa, é muito precisa a cirurgia. Mas nós não fazíamos essa cirurgia. E era a única coisa que faltava para nós termos o que a medicina privada tem em qualquer parte do mundo. Então, tecnologia de ponta. É um equipamento caro, custa 3 milhões e 200 mil dólares, e mais a manutenção dele é mais 3 milhões e 200 mil dólares durante o contrato de 10 anos com a empresa. Então, a cirurgia custa muito cara, mas ela dá uma exatidão. Você imagina os homens de 40, 50 anos podendo operar, ter certeza que não vão ficar impotentes. Custa muito cara para o hospital. Para o paciente não custa nada. Não, pelo paciente que nenhum procedimento ele nunca pagou nada. Ao contrário, ele sai daqui sabendo que ele recebeu o que tem, se ele fizesse, só tinha igual para fazer se ele fosse muito rico, porque ele ia pagar 100 mil reais uma cirurgia dessa, em qualquer parte desse país. Tem 3, 4 robôs na medicina privada e eles cobram 100 mil reais a cirurgia. E aqui não se cobra nada. É uma cirurgia que custa mais cara. Ela custa 18 mil reais. Mas ela é muito precisa. Então, nós hoje estamos igual a qualquer serviço de ponta no mundo, em todos os requisitos. É um motivo de muito orgulho atravessar o ano. Isso nós devemos uma gratidão imensa para o Zé Luiz Cutrale, que sensibilizou muito por o único serviço que nós não tínhamos, de qualidade igual à medicina privada.
E aí nós entramos o ano, se Deus, estamos entrando no ano muito satisfeito, inaugurando o centro também de pesquisa clínica, que é um departamento que ficou sofisticado, que também não tem nenhum serviço igual em nenhum serviço no país inteiro, um departamento tão especializado, tão profundo em qualidade quanto esse. E os resultados são esses, satisfação que o usuário sai daqui. A instalação de ser bonita, de ter equipamentos bons, isso nunca me ilude muito. O que eu sou fixado mesmo é em saber se nós somos bons no tratamento do amor, que é o remédio que cura. Né? E o resto... Que é tratar o ser humano como ser humano que ele merece ser inteiro, com família, com história de vida, né? Você sabe qual a frase que está na minha... Aqui não se trata câncer, né? Não, não se trata câncer. Você vê o que meu pai falava para mim, que fixou tanto na minha cabeça e me provou cientificamente. Eu acabei hoje... Se eu tivesse uma tese para fazer de medicina, eu ia fazer o que meu pai me falava, que me ensinou e que eu pus na faculdade de medicina. Que não existe remédio que faça efeito sem primeiro se restituir a autoestima e a dignidade da pessoa. E é o que nós sabemos fazer aqui. O remédio aqui faz efeito porque você não tem aqui, desde o porteiro, do faxineiro, a toda a parte paramédica e médica desse hospital, que todos não tratam o paciente por amor. E nós somos contaminados por essa forma de tratar por amor, porque é isso que nós sabemos que nós somos a Agora, como é que mantém tratamento. essa filosofia ao longo de um ano? 2014 não foi um ano fácil. O brasileiro avalia que 2014 foi um ano difícil, de superações de alguns eventos, aí ano de política, um ano de Copa do Mundo que a gente quer esquecer o resultado e por aí vai. Agora, como é que você consegue manter na equipe, e você fala isso em todas as reuniões, né? Todas as reuniões festivas ou de trabalho, que do faxineiro, do jardineiro, do recepcionista até o médico mais gabaritado, o diretor clínico mais... Né, importante. Todo mundo aqui ajuda, colabora no tratamento das pessoas. Como é que você consegue manter essa chama acesa? Eu acho que o segredo disso, eu falo isso bem até no livro, e o segredo disso, eu acho que é a capacidade que eu tenho e de demonstrar para todos eles, independente de quem seja cada um dos 3.500 colaboradores, todos eles, eu já olhei nos olhos dele, eu já conheço o coração dele, porque eles conhecem o meu coração, eu tomei café da manhã com eles, eu almocei com eles, eu sei quem são eles, sei por que eles estão aqui e sei dizer para eles por que eu estou aqui. Sei dizer para eles por que não é instalação bonita e nem remédio que resolve alguma coisa aqui. O que resolve aqui é a capacidade das pessoas amarem, respeitarem uns aos outros e doarem de si o que é de melhor, porque ela já veio com a vocação para fazer isso, porque ela é uma pessoa muito especial de ter enxergado a vontade de trabalhar num lugar onde já existe a doença das doenças mais graves. Então são pessoas escolhidas por Deus que vêm para cá. Para você ter uma ideia, nós estamos falando disso, eu te dar um exemplo típico. A semana passada, precisava de uma cientista, de uma pessoa de alta performance de pesquisa, uma das pessoas mais importantes do país, veio para cá porque leu o livro e se identificou com a filosofia dos ideais da vida dela e largou tudo que ela tinha de melhor em São Paulo, em Campinas, e mudou para cá. Essa semana eu precisei de uma médica para substituir outra lá em Porto Velho. A médica apareceu, leu o livro, Acima de Tudo o Amor, não conhecia o hospital, largou tudo no Rio de Janeiro e está indo para Porto Velho. Pessoas que não precisavam nem conhecer o hospital. Porque ela achou esse livro porque alguém falou que ela é uma história de sucesso, de prova que a fé é muito superior a qualquer valor e qualquer dinheiro. Porque nós não temos dinheiro, mas nós temos a excelência de oferecer medicina de SUS. O amor atrai o amor. Oferecer medicina de SUS superior à medicina privada. Como isso existe sem não ter dinheiro? Mas por isso mesmo, porque uma obra de amor é uma obra de Deus. E aí vem o livro que facilitou muitas pessoas não conhecerem o hospital e que estão assumindo gestões em outros hospitais, que estão vindo para o hospital por encontrar o que essas pessoas que vieram trabalhar aqui, esses 3.600 colaboradores que nós temos, vieram procurar também o que eles tinham no coração, que era tratar as pessoas como eles gostariam de ser tratados. Eles já tinham essa semente, essa essência, porque eu conheço cada um deles, de ter intimidade, de saber por que ele veio para cá, como que ele era, como que ele nasceu, como foi a família dele, para ele ter essa origem de ter honestidade do que ele vem fazer aqui, seja por amor. E assim ele me conhece e conhece meu pai e minha mãe, porque eu conto a história da família, que é uma história de 50 anos. Então, há uma identidade entre nós e uma honestidade entre nós, e eu acho que o respeito que eu tenho por eles
eles têm por mim e nós temos pelos pacientes. Então, acho que é um trabalho que eu sou exaustivamente, trabalho isso, que é a honestidade que eu tenho de ser de igual para igual com todo mundo aqui dentro. Eu não acho que eu tenho um valor a mais do que uma faxineira aqui no hospital. E meu pai também não achava isso. Porque nós sabemos que perante a Deus, cada um tem um dom, cada um tem uma capacidade. A minha é essa, a dela é aquela. Ninguém é melhor aqui que ninguém. E mesmo porque quando o paciente chega, se não tiver limpo, não adianta nada. Se não tiver a florzinha lá para receber, até o aquário, né? A gente tem as histórias das pessoas que se apegam aos peixinhos dos aquários espalhados pelas recepções. Mas a grande semente aqui é a disciplina que meu pai ensinou. Meu pai ensinou uma disciplina que não existe como a pessoa se sentir bem sem você pôr a mão nela. Meu pai nunca atendeu um paciente, nunca deu visita num quarto de um paciente sem tocar o paciente. É isso que contaminou os discípulos mais velhos do meu pai, que é o Zé Elias, que é o Rafael, que é o Zaparoli. Esses médicos viram um homem que veio da medicina com um título de doutor de São Paulo, nos anos 50. Papai em 51 já era doutor em medicina, podia estar de salto alto, mas ele era tão humilde que ele sentava na cama e punha a mão na perna e no ombro do paciente para conversar com o paciente. Ele não é... Só a roupa de branca já faz as pessoas achar que aquele homem que vai salvar, que vai tirar aquele tumor, já é um Deus. Ele nunca deixou isso acontecer. Uhum. Então, é a humildade dele que fez a filosofia da instituição ser provada, que é o amor que cura. Bem, a gente tem algumas novidades para 2015. Nós vamos fazer um intervalo necessário neste momento e daqui a pouquinho a gente volta com essas novidades. Como é que em 2015 esse amor que é espalhado pelo hospital vai ser consolidado? Os pacientes e colaboradores do Hospital São Judas Tadeu e da Unidade Infanto-Juvenil do Hospital de Câncer de Barretos adiantaram as comemorações de Carnaval. Em clima de muita alegria e ao som de marchinhas tradicionais e da Escola de Samba Barretense Aruanda Brasil, eles caíram na folia. Foi pura diversão. Hoje nós estamos comemorando o Carnaval junto aos pacientes, aos cuidadores e colaboradores. Nós fazemos isso todos os anos e é muito importante para a integração de todo mundo, de toda a equipe com os pacientes. Importante também para a alegria deles, para proporcionar uma melhor qualidade de vida e isso é muito satisfatório para todo mundo, para toda a equipe. Nós voltamos, hoje a nossa conversa é com o Henrique Prata, praticamente um mito aí na cidade de Barretos, na região, em todo o país, porque é a cara do Hospital de Câncer quando... Mas é um mito, aliás, tem vários mitos em torno da sua figura, né? Quando a gente faz uma campanha como o Direito de Viver, por exemplo, é a sua cara que vai lá. Seja na televisão, seja nos programas que habitualmente as pessoas te convidam. Chega no show da Xuxa, né? Que a Xuxa hoje acabou virando sua amiga e trabalha em prol desse hospital. Ivete Sangalo já te levou no palco quantas vezes. Então, quando a gente fala em você, a gente fala na cara do hospital para o mundo. Estou errada? Não, nisso está certo. Eu acho que a imagem que descolou e que representa sou eu, a minha imagem. Pelo e é a tua missão essa também, né? Pelo fato também de eu sempre ter tido muita coragem de ir para frente, ir para cima, em buscar recursos para dar dignidade para os pobres. Né? Entre os mitos que existem, né, é que você pede muito. Você está sempre na porta de camarim, está sempre lá nos bastidores de show, pedindo, insistindo para que as pessoas entendam a história do hospital. Aqui no Brasil, para quem tinha de pedir para todos. Acabou para Agora foi para fora. Agora foi para fora. Tamanha vontade que eu tinha de pedir. E nós vamos ter uma surpresa quando eu contar o que vai acontecer esse ano, que vai ser um momento talvez mais incrível que o hospital vai poder viver, de fazer uma receita que é muito significativa, mas mais que isso, nós vamos dar um exemplo para o Brasil inteiro, o que é amor e solidariedade de um astro que esse sim
é o maior mito da história da música de todos os tempos. Então, mas falando de receita, falando de dinheiro, direito de viver, por exemplo, quanto deu esse ano de 2014? Então, Em dinheiro. Então, em dinheiro, o direito de viver que o ano passado tinha dado 1 milhão só do 0,500. Para explicar bem, porque nós, normalmente no programa de auditório, a gente levava cheque das empresas que davam cheque. Esse ano nós não levamos cheque e o ano de 2013 para 2014 nós tivemos 1 milhão de receita de 0,500, está na rede TV, era uma rede que estava com problema, passando uma crise também, não tinha muita audiência. E esse ano nós levamos para o comercial, fizemos um programa que, pela Karina ter ido para os Estados Unidos e viu que a forma mais fácil que tinha de fazer era campanha estilo comercial, nos horários nobres. Mais diferentes possíveis, mais diferentes, né? Rede de televisão. E usando as redes sociais também, usando a internet usando como parceira, todos os né? recursos que nós tínhamos e arrecadamos 5 milhões e meio esse ano, acho que 5 milhões e 400, 5 milhões e meio. Só pelo 0,500? Só pelo 0,500, que superou todos a história desses 10 anos que nós já fazemos. Para você ter uma ideia, a Rede Bandeirante pôs em toda a sua programação, em todas, o 0,500. Que é uma TV que hoje tem uma grande audiência. A Rede Globo cedeu horários importantes. Os horários nobres. Né? Você vê no horário do Jornal Nacional, aparecia lá o Drauzio Varela. Olha as personalidades que estavam pedindo dinheiro. Drauzio Varela, a Xuxa, Estãozinho Choró, Luan Santana. E eu de vez em Agora, quando. fora esse dinheiro que se mede, né, que está lá, depositou, está na conta, há uma outra arrecadação por causa do direito de viver, por causa do hospital estar nos horários nobres, horários nobres de todas as emissoras de televisão importantes desse país, né? Como é que você consegue medir essa outra repercussão, que é a repercussão de alcançar uma pessoa que está na sua casa, sentada confortavelmente assistindo televisão e ouve falar no Hospital de Câncer de Barretos? Ouve um Drauzio Varela, alguém do peso dele falar. O Drauzio, por exemplo, foi uma pessoa o Dr. Drauzio, que me impressionou muito, porque ele nunca participou de campanha de pedir para ninguém. Mas depois que ele veio visitar o hospital, ele acreditou que tinha algo extraordinário aqui e que não é tão divulgado, principalmente porque nós estamos no interior. Eles acham... Ele chegou a ir para... Eu me lembro dele contar que, quando ele estava almoçando no ERCAD aqui, que ele chegou a ir para Israel para ver um centro que falaram que era o melhor do mundo, que é metade do nosso e metade em qualidade do nosso. E o mundo inteiro vai lá para Israel achando que lá tem o máximo e lá é muito inferior aqui. É aquele ditado que santo de casa não faz milagre, e nós temos uma visibilidade relativamente do interior. Eu exploro muito, tento abrir muitas portas, mas nós sofremos muito essa visibilidade, porque as pessoas acham que é bom estar em São Paulo. É preconceito mesmo, né? Um a gente pode dizer que é preconceito contra o interior. Pode ser, eu acho que também é preconceito. Mas então aconteceu que é um ano que as pessoas viram a visibilidade do hospital, uma dinâmica de pessoas com personalidade, com prestígio, como Drauzio Varela, como Xuxa, como Estão Choró, pedindo, como a gente precisa pedir. Porque não é brincadeira tocar um hospital que hoje Barretos e Jales custam 26 milhões por mês e o governo paga 15. Olha, mas isso é o preço de custo, nós não estamos falando em investimento. Não, só o custeio. Nós não estamos falando só o de remédio. nas novidades. Não, só o custeio. Mas quer dizer, todo mês falta 11 milhões no caixa. Então, e eles aparecem. E eles aparecem, porque aparecem de formas diversas. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma prova de 50 anos de uma história que nós não temos dinheiro, mas a fé é muito superior a qualquer tanto de dinheiro, porque a fé faz com que a gente possa mover montanhas, abrir portas, abrir corações, abrir janelas. A gente faz nós temos um apoio imenso nesse país, de toda a mídia, de toda a classe artística, e mesmo da classe política vem melhorando ano a ano esse processo, ao ponto que no governo Serra, quando ele foi o governador, ele criou um Pró Santa Casa que veio ajudar as Santas Casas, as instituições filantrópicas, pela consciência saber que a tabela SUS não cobra os custos. Uhum. Que é isso foi o grande por suporte. exemplo, a Santa Casa de Barretos hoje só está em pé por isso. Né? O Alckmin agora fez um reajuste no ano de 2014, mas quem criou esse fundo, foi essa condição, foi o próprio Serra, com a visão que ele tinha de ministro.
Então, o que acontece? Eu acho que nós estamos vivendo um momento que o país está tomando consciência de que não pode hoje ter um profissional que demora 10 anos para ser especialista e oferecer uma consulta para ele R$10. Oferecer, não ofere a dignidade de qualquer um, os valores que a tabela SUS paga. E então, para a gente ter um profissional aqui, para ele ter uma vida adequada, uma condição digna, nós temos de pagar ele bem. Por isso, então, nós temos um custo lá em cima com relação a isso. Mas é para oferecer honestidade para o nosso paciente, para oferecer qualidade. Esse profissional, ele podia estar em qualquer medicina privada do país, mas não, ele está aqui. Porque ele se sente confortável aqui, não ganha o que ganharia em São Paulo, mas ganha perto do que ganharia. Então, toda essa fórmula é uma fórmula que a gente tem que ter a visão que nós temos de correr atrás. Eu sou gestor. Não adianta ficar arrumando desculpa por que não faz a coisa que é certa. Aí eu não tenho a bênção de Deus. Então, a certeza absoluta, que eu tinha 2 certezas absolutas. E isso eu descrevo também no livro muito bem. A primeira era que, para mim ter condições de pedir a bênção de Deus, eu tinha de fazer 100% o que é honesto de ser feito. Não importa quanto custa. Desde o funcionário até o médico mais renomado, com todo mundo, pagar os direitos do trabalhador com honestidade. E comprar o remédio que é melhor, comprar o equipamento que é melhor, independente de saber se o governo paga ou não paga, quanto custa. Há um mito, uma das lendas em torno, eu comecei falando no bloco, falando que você tem uns mitos em volta de você, uma das lendas é que você vira para os médicos e fala assim, compre como se estivesse comprando para tratar a sua mãe. Não, isso é verdade. Isso aí eu fiz quando meu pai faleceu, quando meu pai morreu. Eu não sendo médico, eu tinha certeza que meu pai... Eu me lembro que na primeira discussão que eu tive com meu pai no hospital, quando eu assumi, eu falei, você quebrou porque você compra um remédio importado que custa R$1.000 e tem um nacional que custa R$100, R$200. Você não compra o nacional? Ele falou, porque eu não usaria nem na minha mãe, nem em mim, nem num filho, nem em ninguém. O remédio não tem conteúdo, é falso. E os remédios eram falsos até 1997, até o Serra ser, até 99, o Serra ser ministro que ele criou a Anvisa. Não tinha fiscalização. Os remédios produzidos no país de câncer, todos eram falsos. Meu pai nunca deixou usar. Então, tamanha honestidade que ele tinha de saber, eu não sou médico, então o que eu falei para os médicos? Olha, só tem um jeito de vocês trabalharem comigo. Se eu descobrir que vocês não buscaram o que é de melhor, o que vocês usariam para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, como meu pai fez a vida inteira, se eu descobrir, vocês vão perder o emprego comigo. Vocês têm que buscar tudo que é de melhor, o que é de mais honesto. Vai falar, mas nós vamos te quebrar com isso. Eu falei, mas isso é problema meu. É a minha forma de eu ter intimidade com Deus, de eu ter moral como meu pai teve. De poder ter certeza que eu tenho a bênção de Deus para buscar recursos na honestidade, que nós temos de praticar honestidade para as pessoas. Desde a alimentação servida no hospital, desde a água servida no hospital. Tudo, absolutamente tudo no hospital sempre foi com essa característica de ter honestidade, de que a gente estivesse fazendo... porque eu sei quando a pessoa pensa que é para a própria família, ela fala, bom, mas tem um remédio que custa R$20.000. E daí? Eu vou lá buscar, Eu vou lá buscar, porque se esse paciente precisa, se eu não buscar ele, eu não tenho honestidade perante a Deus. E é isso que eu acho que eu tenho a bênção de Deus desde a hora que eu assumi, porque eu segui a mesma cartilha, a mesma disciplina, os mesmos valores que meu pai tinha. E eu não sou médico, então eu fico dependente disso, mas tenho muito orgulho que a minha equipe foi audaciosa e buscou todos os melhores equipamentos, todos os melhores remédios que existem no mundo estão aqui em Barretos. Bem, e aí essa história de contaminar a equipe, contaminar os artistas, contaminar todo mundo com essa filosofia de entrega, acabou chegando a um nível, que você falou no meio do bloco, maior do que a gente esperava. Contaminou uma personagem aí mundial chamada Garth Brooks. Eu quero que você conte essa história, mas não é agora não. Essa história é talvez a cereja do bolo desse programa. Então eu, se fosse você, esperaria aí 2 minutinhos na poltrona que a gente já volta. Fazer o bem pelo próximo já é rotina na Associação Voluntária de Combate ao Câncer, na unidade de Jales do Hospital de Câncer de Barretos. Os voluntários da AVCC auxiliam em diversos setores, como nutrição, captação de recursos, internações e ambulatórios,
Atualmente, a associação conta com mais de 50 colaboradores que oferecem algumas horas do seu dia em prol da causa do hospital. Nós voltamos com o programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer, hoje falando sobre assuntos interessantíssimos com o Henrique Prata, o gestor do Hospital de Câncer de Barretos, e agora ele vai contar a história do ano. A gente começa 2015 com uma novidade, assim, espetacular, eu posso dizer. A palavra é exatamente essa, né? Espetacular. Vem aí um grande show para Barretos e para o Brasil, Garth Brooks. Ele aceitou. O melhor para contar essa história é que ela não nasceu em 2014. Em 2011, eu tive uma vontade, tive uma intuição de querer ir atrás de um artista que representasse a visão internacional do hospital, a capacidade do hospital ter uma representatividade internacional. E o primeiro nome que veio na minha cabeça, a primeira vontade, foi o Garth Brooks, porque ele veio em Barretos em 98, não pôde conhecer o hospital, saiu correndo, que a mãe foi operada de urgência quando ele esteve aqui. Mas eu fiquei com aquilo no coração de olhar para ele e saber que ele era uma alma como Chitãozinho Chororó, como Leonardo, uma alma sertaneja, um homem simples, um homem... E aquilo me impressionou. Aí eu fui em 2011, tive a oportunidade de mandar um e-mail para o empresário dele, para o Bob. Ele marcou o Garth marcou que poderia me receber, abriu uma exceção. E ele estava num show intimista, que ele não cantava, mas ele contava as histórias da música, a história da vida, para atrair mais pessoas para Las Vegas, que Las Vegas entrou em colapso em 2008, 2009, com a crise. Então, em 2011, eu chego eu tive a oportunidade de estar com ele, e ele ficou tão sensível por eu contar a história do hospital e por que eu fui atrás dele. Ele perguntou, mas por que você veio atrás de mim? Eu falei, porque você tem a alma do hospital, você tem a alma sertaneja, você é um cantor country. Eu não poderia ir atrás de nenhum artista pop, de um artista para abrir as portas para mim na mídia internacional. Como a gente estava falando, o hospital fica no interior, É. Sofre preconceitos por ficar no interior, mas ao mesmo tempo tem identidade com quem gosta do interior. Mas né? teve um momento gozado nisso que eu fiquei tão empolgado, porque ele me perguntou, mas por que você veio atrás de mim? Por que você me escolheu? Eu falei, porque você é a alma do hospital. Aí eu falei, para valorizar mais, eu peguei e falei, olha, se tivesse vivo os Beatles, tivesse vivo o Elvis Presley, tivesse vivo o Michael Jackson, nenhum deles serviam para mim. Servia só você. Aí eu falei pro meu filho, eu traduzi, meu filho falou, não, dos Beatles eu não falo, porque aí é demais, pai, você tá apelando. Aí eu comecei a brigar com ele. Não, fala até dos Beatles. E ele percebeu minha briga com o meu filho, porque eu falei, ninguém servia, só você, Garth, servia. Como o Chitãozinho Chororó foi o berço, a entrada na mídia pro hospital. E ele achou tão divertida aquela briga minha com meu filho, e ele foi muito humilde de pedir para mim, primeiro, contar por que eu fazia isso, de que origem que era a minha família, por que nós éramos do interior, por que nós éramos caipira da roça e tal, e por que eu fazia aquilo. E ele também contou a vida dele para mim, mas depois deixar eu pedir. A hora que eu pedi para ele falou, mas você não vai esperar 4 anos, eu tenho um contrato aqui de 4 anos para ficar aqui em Las Vegas ainda, porque eu não vou fazer turnê mundial antes da minha filha mais caçula completar 18 anos, porque depois ela é dona da vida dela. E ele então contou, porque separou, tinha 3 filhas, então ele cancelou a carreira, ficou 16 anos sem cantar. Foi de uma humildade comigo de contar a vida dele, e na hora ele mandou fazer o cachê, um cheque para mim trazer. E mandou fazer um cheque. O cheque, me lembro que o cachê de cada show era $500 mil. E ele falou, você vai levar um cachê do show que você assistiu. Eu falei, não vou levar. Falei, não vim aqui buscar o cachê. Eu meti a mão no coração dele, falei, ó, eu vim buscar isso aqui, eu vim buscar seu coração. E pus a mão no peito dele. Ele olhou para mim e falou assim, você não quer levar o dinheiro? Você vai esperar 4 anos ainda? Falei, o que eu quero é o seu coração e tal. Aí acho que foi o grande mérito dele ver que eu não estava lá explorando, querendo e tal. Nem sensibilizá-lo para explorar. Ele é muito humilde, muito sensível. Aí ele me liga, depois de 4 anos que eu tinha ido lá, e me chama para mim encontrar com ele, porque ele queria cumprir a palavra que ele me deu. Olha, lembrar de nós aqui, no mundo inteiro, 36 países brigando por ele,
Abriu a agenda quando ele voltou agora em setembro. Vendeu 3 anos de show numa vez só, em todas as cidades que ele percorreu antes de ter sucesso nos Estados Unidos. E ele lembrou, deixa reservado agosto que eu tenho que cumprir a palavra com meu irmão. Bom, passado 4 anos, eu vou lá agora, fui com o Jory e o Cássio. A hora que ele me viu, que ele me abraçou, ele falou, irmão, você não esqueceu o tanto que eu te amo. Eu peguei e falei, como? Eu te amava antes de você me amar? Então, você que não pode esquecer o tanto que eu te amo, porque você foi o meu escolhido e nós já criamos aquela liberdade, aquela intimidade. E para as pessoas entenderem a humildade desse homem, antes de ser o astro que ele é, que superou Michael Jackson, os Beatles, Elvis Presley, superou todo mundo em faturamento, em U2, Madonna. Não existe ninguém que fatura em bilheteria, em CD como ele. Ele teve a humildade de dizer para o empresário dele, de falar, não peçam nada para o Henrique, porque é uma instituição pobre. Nós vamos lá, o que eles tiverem nós vamos fazer. Então, quando nós chegamos no escritório para fazer a reunião do trabalho, da produção, como seria, o Bob falou ao empresário, olha Henrique, eu estou engessado, ele quer ir no avião dele para não te dar despesa, ele não quer que nós te pedimos nada. Então nós estamos aqui assim, para saber... Só para as pessoas que estão assistindo entender, muitas vezes um artista dá o show, mas ele está dando, na verdade, só o cachê dele. Aí, às vezes, quem ganha o show tem que pagar os músicos, o hotel, o transporte, né? Então há um custo cenário, embutido, inclusive na doação. Tem né? muito. No Brasil tem uma meia dúzia só que não cobra custo. O resto dos outros 30 que nós fazemos, todos cobram custo. Alguns mais caros, outros mais baratos. Mas o Gert vem para quebrar tudo isso, para mostrar que ele está saindo do lugar, do centro dos Estados Unidos, para doar para os nossos irmãos aqui no Brasil. Quer dizer, nem o transporte não, o hospital nada. vai pagar. Aí ele viu outra sensibilidade minha, que eu falei, Gert, eu ganhei 2 empresários amigos meus, me doaram o avião. Eu também não quero que você tenha custo. Eu não quero que você tenha custo. Aí ele falou, não, mas não precisa, você não precisa. Eu falei, não, mas eles estão me dando para ajudar o hospital também. É o que eles têm, a ferramenta deles. Eu também não quero te dar custo. Então isso ele vê sempre o cuidado que eu tenho de não explorar muito ele. Como eu não exploro ninguém. Pegar a essência dele, que é o coração dele e o exemplo dele. Mas o mais bonito foi que aí na hora que ele doou, na reunião de produção, vi uma sensibilidade dele, ele virou e falou, Henrique, que você... Eu falei, eu quero te mostrar o que eu vou fazer com o dinheiro. Ele falou, eu não quero ver o que você vai fazer com o dinheiro. Eu sei quem você é e sei o que você está fazendo. Então, eu falei, não, mas eu faço questão, vou pôr o dinheiro num projeto da Amazonas que eu estou construindo em Porto Velho, para deixar 3.000 pessoas descem por mês da Amazonas para tratar em Barretos. Esse projeto, desse dinheiro, vai ajudar a gente a construir a internação do projeto na Amazonas. Aí ele falou, bom, para mim, onde você pôr o dinheiro, para mim é insignificante, eu quero ajudar. E aí eu pedi para ele se ele podia deixar o Chitãozinho Chororó, que era a abertura da história da música no hospital, e o Sorocaba, que eu contei para ele em 2011, que Sorocaba, inspirado nele e imitando ele, era o maior sucesso em 2011 no país. Aí ele falou, Henrique, não só pode fazer o que você quiser, pôr os artistas que você quiser, no show, fazer o que você quiser, como também, se você quiser, eu aprendo português e canto a música deles em português. Aí eu falei, não, Gert, aí é demais. Muito, né? Olha a humildade dele. Aí eu contei pro Choró, o Choró não dormiu à noite. Ninguém dormiu quando soube disso. Imagina. Mas eu mesmo falei isso. Também não. Eu falei. Como assim? Eu falo o Chitãozinho e Chororó são nossos ídolos. Agora o Gert é ídolo deles. É ídolo dele. Né? Aí eu contei pro Choró, o Choró não dormiu à noite. Ninguém dormiu quando eu passei. A humildade dele. Não, Henrique, eu aprendo a cantar em português. Eu falei, não, Gert, aí é demais também. Você vai, com todo o turnê mundial seu, você vai aprender português para cantar em português? Não precisa. Eles vão cantar com você e tal. Então os dois estão indo para lá agora para fazer um clipe junto, para fazer uma música junto e vir fomentar a mídia no Brasil. E quando é que vai ser o show, Henrique? Deve ser 15 de agosto ou 22 de agosto. Nós vamos divulgar amplamente isso. Do clube da data certa, mas vai ser uma coisa de uma importância muito grande para o hospital e para os clubes independentes, pelo prestígio, a finalidade de mostrar... E até hoje a gente costuma dizer, eu trabalhei, você sabe muito bem, trabalhei na Festa Peão há alguns anos também, na divulgação da festa. Muitos anos. E a gente costuma dizer que 1998 é uma data histórica, porque nunca se viu o Parque do Peão daquela forma.
né? Foi, e não também só o show do lotado, Amigos, mas depois. lotado como uma alegria, uma felicidade. Marcou a vida das pessoas que estiveram ali, né? Eu acho que hoje nós vamos ter, já estou tendo pessoas reservando ingressos para vir de Manaus e de Porto Alegre, para você ter uma ideia. Brasil todo, Só pelo WhatsApp que nós mandamos aviso por aí, e eu acho que vai ser uma surpresa para nós, no sentido de mostrar que como é que alguém pode ter tanta solidariedade, a frase que eu quero escrever nos cartazes é essa: é a maior prova de que todos somos irmãos. Porque, olha bem, eu falei isso para ele depois que eu estava saindo, eu falei, Gert, lembrar você, a Madonna foi no Brasil, levou 10 milhões de dólares do Eike Batista para os Estados Unidos. Um país rico, tem muito dinheiro e todo mundo ajuda. Uhum. O empresariado, o governo, é um país que tem leis e é sério. Agora, no nosso país, que é tudo carente, nunca um rico deu essa importância na nossa obra. Você está levando, ao contrário, você vai levar 10 milhões de dólares para o Brasil pela sua disponibilidade e pela prova de que todos somos irmãos. Porque você a demonstração dessa humildade sua de lá é mais importante que o dinheiro. Porque vai ser uma demonstração de valores que nós precisamos acreditar porque tem que ter solidariedade, e o exemplo dele fazer isso é a prova muito clara de que nós somos irmãos. Ele não viu distinção de nós somos brasileiros, temos dificuldade com ser americano, com isso aqui. É uma prova de irmandade que ele está fazendo, um gesto muito bonito, muito mais bonito que o dinheiro. E é cheio de humildade, ele, completamente diferente do que qualquer ser humano que eu conheci na minha vida. É mesmo? Só vi uma pessoa que eu consegui enxergar uma humildade que era mais assim, um aspecto diferente, que foi o Papa João Paulo também, que eu cheguei perto dele, eu não conseguia... Você está comparando o Garth Brooks não, um homem que hoje é um santo. Um homem que é santo, mas eu estou comparando o gesto de humildade. Quero ver. A essência do ser humano. A essência do ser humano, de humildade. Eu vi no João Paulo II, que me tornou para mim uma pessoa de uma forma que eu não conseguia achar quem fosse mais humilde que ele. E depois dele, que eu conheci agora, foi o Garth Brooks, que é uma pessoa que a humildade dele, você vendo quem ele é num show, quem ele é nos Estados Unidos, abriu a agenda dele, por exemplo, depois de 16 anos que ele não cantava, abriu a agenda dele em Chicago. Ora, o U2 tinha passado lá com o auge do sucesso, vendeu 5 dias seguidos. O Michael Jackson, 4. O Elvis Presley, na época dele, 5, 4. Os Beatles, quem passou lá, vendeu 5 dias naquele estádio. O Garth voltou depois de 16 anos, abriu, vendeu 11 dias. Tudo ele está pondo o dobro da história de qualquer artista. Você vai falar com ele, é mais simples que qualquer jardineiro. Então, qualquer jardineiro que nós tivemos aqui no hospital. Então está explicado o sucesso dele. Está explicado, tá aí, é humildade, é um ser humano incrível, ajuda todo mundo. Ele chega no show acompanhado com pessoas deficientes, vestida de assistente, tratando todo mundo por igual, não deixa ninguém se sentir inferiorizado. E vai vir, né? Em agosto ele está aqui com a gente. Se Deus quiser, em agosto. Essa história é uma história também que dá outro livro até. A gente vai falar do livro daqui a pouquinho. A gente vai fazer um intervalo agora. Nós temos que falar também do show do Jorge Mateus, que está aí, já daqui uns dias praticamente. Mas um intervalo, só para você tomar uma água, né? Se recompor dessa história e a gente já volta. A incontinência urinária é definida como a perda involuntária de urina, ou seja, é a falta do controle automático da pessoa conter a urina, e isso leva a uma piora importante na sua qualidade de vida, tanto nos aspectos sociais, higiênicos, sexuais e até mesmo financeiros. Tanto os homens quanto as mulheres podem desenvolver o problema de incontinência urinária. Nos homens, geralmente ela é ligada muito ao tratamento do câncer de próstata, em que a remoção da próstata pode ocasionar lesão na musculatura que controla a urina no homem. Nas mulheres, ela é muito comum nas mulheres com a idade mais avançada, por fraqueza muscular do assoalho pélvico, nas mulheres que tiveram alto número de parto, principalmente parto normal,
e nas mulheres já na menopausa, que tem carência de alguns hormônios que interferem na força muscular do assoalho pélvico. Mas é um problema que pode acontecer tanto na população feminina quanto masculina. O tratamento da incontinência urinária pode ser feito de forma conservadora ou cirúrgica. A primeira opção de tratamento é sempre a forma conservadora, em que consiste basicamente de fisioterapia. Na fisioterapia, o nosso objetivo é fortalecer a musculatura pélvica para tentar fazer uma continência melhor do paciente, tanto no homem quanto na mulher, e também tentar normalizar as anormalidades do músculo detrusor, que é o músculo da bexiga. Nos casos em que um tratamento conservador falha, a opção então é o tratamento cirúrgico, que consiste de técnicas que busquem comprimir a uretra, que é o canal da urina, que leva a urina para o meio externo. As técnicas cirúrgicas consistem nos slings, nas cirurgias de períneo e em outras atividades cirúrgicas da parte urológica. Nós voltamos para o último bloco, infelizmente, desse programa, mas ainda temos novidade, hoje recebendo o Henrique Prata. No bloco anterior nós falávamos da grande novidade deste ano, que é o show do Garth Brooks em agosto, mas antes disso a gente tem um show em Barretos, no Berrantão, para esse público nosso aqui da nossa região, que também é um show inesquecível. Jorge Mateus, no auge do sucesso, doando completamente um show para o hospital, né? Você vê, 2015 é um ano que diferente. Nós entramos vamos entrar para a história como o ano do recorde que o hospital vai bater em termos de shows e de solidariedade e tudo mais. O Jorge Mateus simplesmente é o artista de maior bilheteria, de maior alcance de tudo no país sobre a música. É o maior artista, são os maiores artistas do momento, dos últimos 5 anos. Eles estão dando um exemplo de solidariedade, de amor, de carinho, de pôr uma data na agenda. Eles se ofereceram, inclusive? Eles todo ano eles se oferecem para fazer uma data para o hospital. E o Cássio achou que o melhor seria fazer o jantar com ele esse ano. E eu acho que ele vai estar também na Festa do Peão, não tem dúvida, mas vem um show aí que é intimista, que é aquele show que a pessoa demonstra a intimidade dele, o amor dele de uma forma muito diferente, que é um jantar de fraternidade. Então vai ser um show espetacular, espero que vocês todos se esforcem aí, façam suas economias aí para nos ajudar, porque é um momento que a gente está unindo as forças aí em favor do hospital. E é um ano também em que você está colhendo, desde 2014, e agora talvez 2015 seja muito mais concreto, os frutos do livro, que é um livro que conta praticamente a história do hospital sob o seu ponto de vista, que quem lê o livro vai descobrir que um dos milagres gerados pelo hospital é a história do Henrique, que mudou a cabeça e o coração. Né? No começo tinha uma certa até resistência ao hospital e hoje... Certa não, total resistência. Eu até fui testemunha disso, particularmente como repórter. Então o maior milagre, certamente, o primeiro milagre foi esse. E você conta essa história aí, né? Eu acho que o livro está sendo para mim hoje uma surpresa, pelo menos umas 100 vezes a mais do que eu imaginava que fosse ser. Vai virar até programa de TV agora? Agora ele inclusive vai virar um programa de TV com esse título, com esse nome, Acima de Tudo o Amor, porque foi uma maneira que eu encontrei uma solução para explicar o livro, a receita do livro em detalhes, para tantas cidades, tantos lugares, tantos hospitais que estão copiando a nossa receita. Eu estou super orgulhoso de saber que o livro atingiu um ponto muito mais alto que eu imaginava. Para você ter uma ideia, a decisão do programa já foi também outra vez um sonho que eu tive de uma solução que está me angustiando. Eu não consigo, eu sou executivo de trabalhar com gestão, com pessoas, de ter que conversar com todo mundo e não tenho tempo, não me aposentei para ficar dando palestra. Mas mesmo assim eu sou muito cobrado em muitos lugares de eu fomentar a história do hospital, para dar exemplo. Porque as pessoas leem o livro e querem falar com você, querem que você vá lá dar o seu depoimento pessoalmente. Mas olha o incrível, a semana que eu decidi fazer o programa, uma cidade que eu estava muito angustiado, porque o norte do Mato Grosso, o norte, Amazonas, vamos dizer, o norte e nordeste do país é muito pobre, e Amazonas descobriu, através de pessoas que não visitaram nem Porto Velho, nem Barretos, lendo o livro, uma forma de nos ajudar
porque eu tinha um sonho, já estava enfrentando a dificuldade de ter uma unidade pequenininha que atende lá. Eu tenho 2.500 metros quadrados, um hospital que está atendendo uma parte do câncer lá. Eu queria atender todo o câncer lá, para as pessoas deixarem de vir de lá. Vem 3.000 pessoas por mês da Amazonas para Barretos. Num sacrifício E danado. num sacrifício de 3, 4 mil quilômetros de distância. Então eu estava sensível a isso. As pessoas que leram o livro da Amazonas já depositaram na conta do hospital, esse 2015 agora, vão depositar 5,5 milhões. Eu começo uma obra de construir um projeto de 20 mil metros quadrados de um hospital Com na dinheiro Amazonas, em caixa. com o dinheiro em caixa do livro. Pessoas que não conheceram o hospital nem de Barretos e nem o próprio de Porto Velho. E o livro motivou eles a fazer isso. E o mais incrível, muitas e muitas cidades nesse país estão lendo o livro e estão tendo coragem de assumir gestão também na área de saúde, de pessoas leigas que acreditam que também como leigo pode salvar a vida. O maior exemplo foi agora em Florianópolis, 30 empresários que leram o livro, um deu para o outro, passou para o outro, no fim os 30 compraram o livro. E essas histórias têm chegado a você? Não, essa história foi impressionante, porque eles agora foi questão de 15 dias atrás, eles terminaram de ler o livro, ficaram me procurando, e sem falar comigo, mas pela coragem que o livro mostrou, que eles como leigo poderiam salvar vidas, assumiram um hospital que estava com todas as portas para fechar naquele mês. Acho que é Irmãs Carmelitas, não sei qual congregação que é religiosa, mas tinha dado aviso prévio e mandado todo mundo embora. Ia fechar um hospital dentro de Florianópolis. Num país como o nosso. Num país carente. Aí eles leram o livro e os 30 assumiram a gestão do hospital. E eles então me cobravam que eu fosse lá para aprofundar a receita do livro. Eu falei, não, eu vou fazer um programa de televisão, eu vou passar a receita do livro, a receita do sucesso do livro, através desse programa de televisão, que vai dar para vocês a chance de vocês fazerem etapa por etapa e saber de onde que eu me abasteço para ter essa fé. O programa é da Rede Vida, uma parceria com a Rede Vida de televisão. É um programa da Rede Vida. Que é uma emissora católica. É uma emissora católica que foi uma combinação de momentos, de fatores, que no mesmo momento que eu estava procurando a solução, aparece também o seu Monteiro com a vontade que eu fizesse algo na Rede Vida para ajudar o hospital. E era o melhor que tinha. Não só estou ajudando o hospital, mas também estou ajudando outros hospitais, outras áreas de saúde. Eu tenho mais de 26, 30 cidades esse ano que já me pediram palestra. Eu não estou aposentado para poder sair e fazer palestra, mas eu vou poder, através do livro, fazer o que eles querem. Mergulhar nas forças, na onde eu me abasteço, a minha fé, para mim poder ter condições de não desistir de fazer o que é honesto e procurar sempre ter a bênção de Deus para seguir em frente nas dificuldades, que tem momentos que você entra numa dificuldade que você pensa que está num deserto, que você está sozinho e você não sabe, mas sabe que eu estou ficando louco de fazer isso? Mas é porque eu preciso me abastecer com mais fé, aprofundar mais, para mim nunca me perder, nunca desanimar no meu caminho, na minha jornada. Então, todo o segredo que eu tenho de vida, o exemplo de vida que eu tenho, eu vou mostrar no programa. Que eu vou ser assessorado. E como é que vai ser esse programa? E a partir de quando? Ele deve ser a partir de fevereiro, mas eu vou ter 2 assessores que eu sempre tive. Meu pai sempre teve um diretor espiritual. Eu achei que eu era mais fraco, eu preciso de 2. Então vou ter um diretor espiritual que para mim é o Dom Antônio da história do livro da minha vida, que está em São Paulo, que é o padre Fernando Tadeu, que algumas pessoas já conhecem. É um santo homem de Deus, é um filho de São Judas Tadeu, que chama Tadeu porque nasceu de 7 meses com rubéola, era para morrer. A mãe consagrou para São Judas e ele está aí, um homem de Deus. E depois o outro vai ser uma pessoa que Barretos inteira conhece, que eu sei que todo mundo gosta e é apaixonado por ele, porque é também um homem santo espelhado no exemplo na vida de outro santo, que é espelhado na vida do Padre André, que é o nosso querido Padre Túlio, que vai estar do meu lado. Padre Túlio e Padre Fernando são meus 2 diretores espirituais e são 2 pessoas especiais que vão responder profundamente, ensinar profundamente todos nós que somos cristãos, como é que a gente busca essa energia para poder não desanimar nas horas difíceis que nós vamos encontrar na vida. Então o programa vai ser um sucesso porque vai ser uma receita do bolo. Vai ser em detalhes como se faz uma gestão com apoio na fé e não apoio no dinheiro. Nenhum de nós temos chance
depois de dizer que não fizemos o que é certo porque não tinha dinheiro. Porque com a fé você faz o que você quiser e a prova maior é isso. E é um programa também muito ecumênico, que nós vamos trazer projetos de sucesso que sejam evangélicos, que tenham prova de ser amor, que tenham fé. Nós não estamos falando de religião, sejam cristãos. Né? Um programa de cristão, de que exemplos que sejam de motivar outros cristãos a assumir a responsabilidade que nós temos pelos dons de ter a vida, simplesmente. E ter a vida com saúde, muito mais compromisso que nós teremos de ter com o amor ao próximo. Então o programa vai ser um recheio de coisas interessantes, de provas, eu vou ter provas de programas, de ações e entidades muito mais profundas na fé que a nossa. Vai ser um programa muito bonito que vem por aí. Que bom. E o que você fica de mensagem para 2015, além dessa que você acabou de dar, de que toda gestão que é feita a partir da fé, do amor, ela não precisa de dinheiro, o dinheiro vem, né? O dinheiro é só uma consequência. Mas, e para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, esses dias eu falei uma coisa... E a gente tem, Henrique, os mais diferentes seguidores desse programa. Eu acho que foi até nesse canal de televisão de Barretos que eu falei uma frase que repercutiu muito efeito. Eu falo que nós todos tomamos consciência em 2015 de ninguém mais pare de fazer ações, de assumir gestões na área, principalmente de saúde, com interesse de se promover politicamente. Deixe para as pessoas fazerem área de filantropia, pessoas que gostam de gente. Essa frase repercutiu efeito até nos evangélicos, que foram 2, 3 evangélicos falar para mim do efeito dessa frase. Porque a gestão que não dão certo, são de saúde principalmente, são pessoas que estão ali com interesse de se promover, de querer ser político, querer ser... É isso que é o errado na saúde. Deixa para as pessoas fazerem gestão. Nós temos exemplo nas creches de sucesso, em tantas obras de filantropia de sucesso. Vai ver quem são as pessoas. São pessoas que gostam de gente, pessoas que não estão ali para ser candidata a nada. Por isso que a obra dela tem sucesso, por isso que ela tem força de estar ali. Nós temos tantas provas aqui em Barretos de sucesso de pessoas que gostam de gente. E para nós ver se todo mundo toma consciência. Não façam gestão, gente que não querem, que não gosta de gente, gosta de política, que faça política, mas menos assumindo o compromisso de cuidar de gente. Porque cuidar de gente é a chance de você não ter amor, você errar muito e às vezes não poder ajudar, e sim ajudar até as pessoas cometerem mais erros na área de tratamento de saúde. É o amor. Então, amor ao outro. A gestão é responsabilidade que nós todos temos que ter, trabalhar em que fizermos, fazer só por amor e não por interesse qualquer que seja pessoal. E aí eu termino o programa hoje falando que o livro, você pode encontrar também como comprar o livro no nosso site. Tem aí, ó, no nosso GC, as redes sociais que nós estamos presentes, o site do Hospital de Câncer. Se você se interessou pelo livro, o livro está lá também, à disposição. Nas lojas, nas nossas lojinhas aqui do hospital também tem o livro. E nós voltamos no próximo programa. Obrigada hoje por acompanhar, ficou sabendo de muitas novidades. A gente se encontra no próximo. Até lá. Olá, estamos mais uma vez com vocês, com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. Nós temos hoje como convidado o Dr. Gustavo Dix, ele que é médico oncologista aqui da Fundação Pio XII e trabalha com câncer de cabeça e pescoço e câncer da parte torácica. Olá, doutor Gustavo, como vai? Tudo bem? Oi, tudo bom? Obrigado pela oportunidade de estar falando do projeto aqui para vocês. É muito bom estar aqui. Dr. Gustavo está fazendo o seu mestrado aqui na Fundação Pio XII com um projeto bastante interessante envolvendo pacientes com câncer de pulmão. Dr. Gustavo, o câncer de pulmão é uma doença frequente, é perigosa, como é que é? Conte pra gente, por favor. É uma doença que tem se tornado bastante frequente em função da poluição ambiental, fumaça, industrialização e em função também dos hábitos tabágicos, embora eu acredite que no Brasil a gente tenha reduzido um pouco os índices de tabagismo entre os jovens, mas tem aumentado consideravelmente. E o seu estudo ele está focando especificamente os pacientes que têm câncer de pulmão. Você pode contar para a gente um pouquinho como é que é o seu estudo, doutor Gustavo? Bom,
Os estudos eles apontam que o surgimento dos tumores pode estar relacionado com uma inibição do sistema imune. O sistema imune ele defende a gente de algum micróbio ou até de surgimento de um câncer. E o meu projeto ele quer justamente fazer esse tipo de avaliação. A gente tem algumas proteínas na membrana das células tumorais, essas proteínas estão presentes ali, e elas interagem com algumas proteínas da membrana dos linfócitos, que são as nossas células de defesa. Essa interação ela pode provocar uma inibição da nossa resposta imune, uma maneira do corpo de eliminar esse tumor. Então, quando a gente tem essa interação, por algum motivo, esses tumores inibem a nossa resposta imunológica e a célula tumoral se prolifera. É uma artimanha, uma armadilha do tumor para driblar o nosso corpo e poder crescer. Quer dizer, então, que o tumor ele tem uma forma, um mecanismo de ficar escondido no corpo sem que o corpo perceba isso, é isso? Na verdade, o corpo ele não consegue se defender. Toda proteína estranha, ou micróbio, ou qualquer coisa diferente que possa acontecer nos nossos tecidos, o nosso organismo ele tem maneiras de se defender. E isso se dá através do sistema imune. As nossas células imunológicas, os linfócitos, eles defendem a gente, eles eliminam essas células, esses micróbios, essas proteínas estranhas. Por algum motivo, as células tumorais, alguns tipos de tumor, eles inibem essa nossa resposta e podem crescer livremente. Esse, então, é no caso do câncer do pulmão, isso pode acontecer. E o que você está fazendo especificamente? Ou seja, são pacientes que você está atendendo na clínica e que estão entrando no estudo? É um estudo que já aconteceu? Conta para a gente um pouquinho como é que é esse seu estudo de mestrado. Na verdade, eu estou selecionando aleatoriamente alguns prontuários de pacientes que foram submetidos a procedimentos cirúrgicos, que tiveram o tumor retirado, e eu vou mensurar, quantificar esses receptores nas células tumorais e nos linfócitos para poder comparar o desfecho clínico desses doentes. Quais que continuam vivos, quais que tiveram a doença voltando outra vez. Então, assim, a gente vai relacionar esses receptores com o andamento da doença após o procedimento cirúrgico. E de que forma o seu estudo vai poder, no futuro, ajudar os pacientes com câncer de pulmão? Eu acho que no sentido de estimular estudos e desenvolvimento de medicações que atuem nesses receptores, que desarmem essa armadilha do tumor de poder driblar o nosso sistema imune. Isso a gente ainda não tem hoje, ou seja, o seu estudo vai permitir que um dia se desenvolva uma droga, um medicamento que possa combater esse problema do tumor. Na verdade, a gente já tem uma droga que está em estudo e eu acho que isso poderia reforçar o nível de evidência dessa medicação, estimular mais estudos de outras drogas, enfim. E você acha que você vai ter os resultados desse estudo que você está fazendo quando? Você está no começo? Está terminando? Como é que é? Eu acabei de selecionar os pacientes para começar a colher alguns dados relevantes e eu acredito que no final do ano que vem já esteja terminando o projeto. Ok, parabéns, doutor Gustavo, pelo projeto. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa e ciência para ajudar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.